que o senhor acha da teologia da prosperidade. Que o senhor teria a nos dizer a respeito disso, algo que tem sido como um câncer há um bom tempo, né, no nosso meio, infelizmente. Levantou a bola para eu cortar agora, hein? Essa bola é para você, pastor. Tem. A gente ri aqui para descontrair, mas na verdade, queridos irmãos, é motivo de muita tristeza. Por quê? A teologia da prosperidade, ela profanou o evangelho da graça e da glória. Ela reduz a redenção, a obra de Cristo no Calvário, a saúde física e prosperidade material. De onde ela nasceu? O seu pai, depois eu vou falar um pouquinho do avô e do bisavô. O pai da teologia da prosperidade é o chamado Kenneth Hagin, que ele dizia que é a vontade de Deus que sejamos ricos e tenhamos saúde plena. E miséria, pobreza e doença é um sinal de falta de fé e de maldição. Portanto, Deus quer que sejamos ricos e gozemos de saúde plena. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Eu não vejo base para isso em toda a Escritura, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Isaías, que é o capítulo mais messiânico de toda a Bíblia, Isaías 53, diz qual foi a principal obra de Cristo no Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras chagas, fomos sarados. Sarados do quê? A ideia ali é pecados, iniquidades, estávamos mortos em delitos e ofensas, estávamos com uma sentença sobre nós, que ia nos condenar para um lago de fogo eterno, a sofrer a violenta ira de Deus. Mas Deus, no seu amor, proporciona um plano, e para esse plano ser perfeito, nada na terra ou nada que foi criado nos céus poderia salvar. O Filho então desce, se faz carne, cumpre toda a justiça de Deus, obedece toda a lei e morre naquela cruz debaixo da maldição. Para quê? Para comprar um povo santo e zeloso de boas obras e redimi-los da condenação. Foi para isso que Cristo morreu. Agora, como nós aplicaríamos a teologia da prosperidade de João Batista? Morava no deserto, vestia com roupas de camelo e se alimentava de mel e gafanhoto. Como nós faríamos com Elias, coitado? O ribeirozinho que bebia água secou, teve que viver da mão de uma viúva pobre que só tinha azeite, cara. É uma farsa essa teologia, não procede de Deus. E ela é pior. Ela não só deixa de encontrar amparo nas Escrituras, Daiane, que ela destrói a fé e causa culpa em milhares de cristãos. Por quê? A maioria que frequenta essas igrejas não ficam curados das suas doenças como eles prometem, não prosperam, não ficam ricos e pensam o quê? Bom, se Deus não me curou, eu não sou um homem de fé. Se Deus não me curou, se eu continuo pobre, eu tenho um demônio na minha vida. Fazem a dor e o sofrimento, que já são ruins, ainda piores. Porque o pobrezinho que foi ensinado nessa doutrina pensa que a culpa é dele, que Deus não curou a filha, Deus levou a filha porque faltou fé dele, porque ele perdeu o emprego ou sofreu um acidente, porque não é um homem de oração, está em algum pecado e está debaixo de maldição. Isso eu quero dizer, queridos irmãos, é mentira. O Senhor não nos prometeu isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Faz parte da fé cristã o sofrimento. Riqueza é dom de Deus, e dom a alguns ele concede, a outros não. Então nós precisamos entender isso, que essa teologia infelizmente causou um estrago muito grande na igreja brasileira e no coração de muitos irmãos. Que sério isso, meu Deus do céu, que sério. Eu mesma me deparei com diversos casos a respeito disso que o senhor citou, inclusive, de pessoas com esse peso, com essa culpa, porque se por um acaso não aconteceu, se você não se tornou rico, se você não foi curado, você não ativou a sua fé, você não teve tamanha fé suficiente para mover um monte. Então esse peso de fato é colocado sobre os ombros dessas pessoas
E eu tenho inúmeros relatos, se eu fosse contar aqui, de pessoas que carregam isso até hoje, como culpa. Olha, Deus não me ama, porque Ele não fez aquilo que eu pedi, eu não me tornei próspero, não me tornei abençoado como os demais, como os líderes que são referenciais, né, com as suas mansões, os seus impérios construídos com disfarce de ministério. Então é muito importante abordar esse assunto. O grande problema, Vilela, que tem surgido na igreja, lembra que nós falamos da apostasia, o abandono da fé genuína? O Evangelho, a Bíblia, é um livro teocêntrico, o Evangelho é cristocêntrico, é Deus no centro, é Cristo no centro. Essa teologia, ela é antropocêntrica, coloca o homem no centro. Então, tudo gira em torno do homem, para o homem, pelo homem, para o homem. Então, é como se a vontade do homem tivesse que prevalecer no céu, em vez da vontade de Deus prevalecer na terra. Essa teologia olha para Deus como um despachante, um garoto, que precisa atender às necessidades do homem. Como se prosperidade material fosse a expressão máxima da bênção de Deus sobre a vida do ser humano. A prosperidade é uma bênção de Deus? É. A Bíblia diz isso. É Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, diz a Bíblia. A prosperidade, se é fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus, é uma bênção. Nós não estamos dizendo que dinheiro é um problema, é o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. A riqueza é uma bênção, não só para suprir nossas necessidades, mas também para socorrer o próximo. Agora, a teologia da prosperidade está dizendo o seguinte: se você é rico, você é abençoado. Então, se você é crente, você nunca pode ser pobre, você não pode andar de Fusca. Andar de Fusca hoje virou chique, né? Você não pode morar numa casa simples, você não pode andar de ônibus, você tem que andar de carro importado, você tem que morar num apartamento. Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade, que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero, vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas, lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento, resolver todos os seus problemas, quando eu vejo exatamente outra coisa na Escritura. Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos, ao contrário, o que é que Ele disse? O caminho é estreito, a porta também é, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente, mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da Escritura, com certeza, mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo fonte de lucro.